e nós estamos aqui para ter mais uma conversa com vocês. Numa programação agora intitulada Falando com Josias Quintal. Conversar com vocês aqueles episódios envolvendo a empresa de ônibus de Pádua, que culminaram, inclusive, com o processo que rola pela Justiça, uma vez que foram detectadas irregularidades, diversas irregularidades. Então, eu fui procurado pelo Luiz Carlos, também conhecido como Marné, que participou de todo o processo, que se tornou, inclusive, uma vítima desse processo, sendo ele inicialmente um dos responsáveis pela fundação, pela criação da empresa. Com o tempo ele passou a ser uma vítima daquele processo. Então, como lhes prometi, o Marné Luiz Carlos está aqui do lado, ele vai fazer uma narrativa para vocês. Eu tenho a impressão que a matéria, por ser um pouco longa, talvez a gente tenha que dividir esse vídeo em duas partes. Mas no decorrer da gravação, a gente vai saber se vai ser necessário ou não. Então, Luiz Carlos Marné, conta para nós, conta para a população paduana, na medida do que você puder, como é que começou essa história toda dessa empresa de ônibus que está funcionando aqui em Pádua, né? Como é que foi o processo de constituição da empresa, da sociedade que foi montada, das ideias de quem partiu, enfim, como é que começou toda essa história e em que ponto isso tudo se encontra hoje? Então fique à vontade e pode falar aí a sua versão. Então, bom dia a todos. Eu vou responder essa pergunta de forma resumida. No entanto, tentar deixar em evidência o que ocorreu de fato sobre o transporte público municipal de Pádua. No ano 2020, ouvia-se rumores sobre suposta suspensão do contrato de prestação de serviços no segmento de transporte de passageiros. Pois bem, no dia 6 de julho de 2020, foi abordado o Paulinho da Refrigeração, que na época, então candidato a prefeito, quando ele perguntou se eu cancelar o contrato com a empresa Rio Pomba, decretar a suspensão de transporte alternativo com o emprego das vans, se eu teria condição de comprar os ônibus para atender essa demanda. A resposta foi positiva. Daí iniciou-se o processo da fundação da Autoviação Unidos Pádua. Em seguida, a aquisição dos novos ônibus. Por conseguinte, o poder público precipitadamente, de forma premeditada e maliciosa, mandou notificar a empresa Autoviação Rio Pomba, informando-a sobre a suspensão da prestação dos serviços de transporte passageiro. Isso ocorreu no dia 9/4 de 2021, uma sexta-feira, às 17h40, sem dar à referida empresa o direito de ampla defesa, nem tampouco tempo para qualquer recurso judicial, por se tratar de ser no final de semana e combinando o horário simultaneamente. Assim, em caráter emergencial, houve a contratação de uma outra empresa, Rodolfo Pinto Vinhosa, supostamente por evidências e conveniências, onde pairou dúvida sobre a legalidade da contratação. Diante de tantas lambanças, o Ministério Público, através de denúncia, iniciou um processo de investigação, onde qualificou os envolvidos, chegando até a apreensão de objetos elementares que configuram indícios de crimes, gerando assim um processo que ainda tramita na Justiça e estamos aguardando a sua conclusão. Luiz Carlos, pelo que você falou, te foi perguntado pelo Paulinho, candidato a prefeito à época, se vocês teriam condições de comprar os ônibus. E você respondeu que sim. Como é que foram comprados, como é que foram adquiridos esses ônibus, os novos ônibus? Então, eu comecei a procurar, pesquisando, né, para encontrar esses ônibus, e consegui com o senhor Lorival Alves,
dono da Fábio Transporte. Ele é de Caxias. A garagem dele fica na estrada São João Caxias. E eu consegui o contato dele e fizemos uma amizade. E me desloquei até lá para começar a negociar. E o senhor Lorival fez uma amizade imensa comigo, se tornou amicíssimo meu, e ele acabou me vendendo 8 ônibus. E eu comprei de forma até parcelada, ele facilitou para mim. Contei a história para ele, eu era empenhado no transporte do município, na época a gente trabalhava com as vans, e ele facilitou até a compra desses ônibus, me dando condição até no pagamento. Essa transação que até me surpreendeu, o Valinho confiou tanto em mim que me vendeu isso na nota promissória. A parte que eu fiquei devendo, né, entramos com a metade do dinheiro, e a outra parte ele fez na promissória. E posteriormente eu vinha substituir essas promissórias com cheques, que foram tudo pagos, e enfim. E o senhor Valinho se tornou um grande amigo. A hora que eu precisar de ônibus, com certeza, ele vai estar lá, isso palavra dele, para me vender quantos ônibus eu precisar. Luiz Carlos, como é que vocês arrumaram esse dinheiro? Que você, pelo que nós sabemos, você era um dos proprietários de vans aqui em Pádua. A tua empresa, o teu negócio era uma van, duas, não sei quantas. Aí vocês tiveram que comprar vários ônibus. Como é que vocês arrumaram o dinheiro para isso? Como é que essa sociedade se iniciou? Quem mais? Quantas pessoas mais fizeram parte desse negócio inicialmente para constituir essa empresa? Então, na ocasião eu tive que usar uma estratégia. Tendo em vista as pessoas estarem temerosas, como comprar os ônibus, e eu tinha vendido uma casa. Eu dispunha de um dinheiro, que era até para pagar a faculdade do meu filho, e eu fiz um empréstimo à empresa para aquisição desses ônibus. Foi o valor inicial, só que quando as pessoas viram a consistência do negócio, os demais proprietários de vans, eles resolveram engajar no negócio. E começaram a vender a van, o outro tomar dinheiro emprestado, enfim. Foi uma participação igualitária, onde nós colocamos inicialmente 5 sócios, até mesmo para não gerar a carga tributária enorme, a ponto da empresa não conseguir estar... Então, essa empresa ela começa com 5 sócios, todos ex-proprietários de vans, sim, correto? Sim. Aí depois veio outras conversas de pessoas tentando, com medo de ficar de fora, enfim. Aí teve que botar todo mundo de sócio. Quando colocou todo mundo de sócio, ficou no número de 16. Então, inicialmente, 5 proprietários de vans, com o trato dos demais também agregarem. Numa conversa com o prefeito, com a garantia do prefeito, montaram a empresa, venderam suas vans e montaram a empresa. Isso aí. E, posteriormente, mais 11, né? Foram 16? Foram 16. Mais 11 proprietários de vans também passaram a fazer parte do negócio. Venderam também suas vans, arrumaram dinheiro e se constituiu, então, uma sociedade com 16 pessoas, exatamente. 16 sócios. E aí? Como é que começou a funcionar? Trabalhamos, como eu disse lá anteriormente, foi feita uma notificação, a Rio Pombo, que era prestador de serviço, tinha ainda no contrato direito a mais 2 anos de trabalho, no entanto foi podado esse direito deles. Isso tudo vocês sabendo que ia acontecer? Foi até comentado, só que a gente não sabia a forma que ia ser usada para fazer essa suspensão do contrato da Rio Pombo. Isso não foi problema, mas isso não foi problema para a prefeitura, foi rápido. A prefeitura notifica numa tarde, numa sexta-feira. Que, na verdade, teria que fazer uma notificação preliminar a Rio Pombo e dar o direito de ampla defesa que eles pudessem... A empresa anterior. Se preparar para a prestação de serviço, dar oportunidade para ele se adequar. Enfim, mas isso não foi feito, o prefeito... eu acredito que não tenha sido feito de uma forma regulamentar. Legal. Isso. Então notificaram numa sexta-feira... Foi numa sexta-feira, isso aí foi até dito e é verdade. Foi numa sexta-feira, combinado que vou notificar sexta-feira,
faltando 20 para as 6, porque 6 horas o fórum já está fechado, Ah. e não vamos conseguir entrar com recurso E nenhum. vocês começaram a trabalhar aqui? Começamos a trabalhar no dia seguinte, no No sábado. dia seguinte, Às 6 horas da manhã. Ia ser uma atitude relâmpago. meio tragicômico. Quer dizer, a prefeitura notifica a empresa, vamos dizer, que não prestava o serviço com qualidade numa sexta-feira à tarde, e no sábado de manhã, já uma nova empresa constituída assume o serviço e começa a operar. Não, e um detalhe, que não assinou o contrato também com a Autoviação Unidos Fado, a empresa que nós montamos. Falou que ela foi denunciada, então ele assinou o contrato com uma outra empresa, e a Autoviação Unidos Fado, ela passou a ser prestadora de serviço. Então essa empresa que vocês constituíram, que assumiram o transporte coletivo em Padre num sábado, menos de um dia, poucas horas após o prefeito rescindir o contrato com a outra, então vocês assumiram o serviço, mas não ficaram. Aí passaram, aí surgiu uma terceira empresa. Na verdade, a Autoviação Unidos Fado, ela assumiu o serviço com os ônibus, que foi contratada pela Rodolfo, ela foi uma prestadora de serviço. Só que o que me intrigou desde o início foi isso aí. Eu sou muito categórico, eu comecei a me causar um mal-estar terrível. Por quê? Ao passo que ele aceitou que a Rodolfo Pinto Vinhosa prestasse o serviço, assinasse o contrato e contratasse os nossos outros para trabalhar, por que não a Rio Pomba? Se a alegação é que a Rio Pomba não estava com carro disponível para dar o serviço. Então a gente podia também ter alugado os nossos ônibus para a Rio Pomba, que era dona de um contrato, que tinha 2 anos aí para trabalhar, com direito a renovar por mais 10 anos. Então isso tudo foi me deixando assim meio, achando que o negócio estava andando fora descarrilhando. O trem estava andando fora dos trilhos. E eu sou muito metódico, eu não aceito essas coisas, essas lamúcias. Mas, Luiz Carlos, o tempo passa muito rápido, o vídeo acaba ficando longo. Nós vamos dividir esse vídeo em 2 etapas. Nós chegamos até esse ponto. A empresa anterior foi substituída, o contrato foi rescindido, o contrato. Na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã, a empresa que vocês constituíram assume o serviço, assume o transporte, na condição de prestadora de serviço de uma terceira empresa. Isso correto? Perfeito. Então nós vamos parar. Acho que não tem como eu até omitir, porque está nos autos. Tá bom, então vamos parar nesse ponto para a gente recomeçar. Então a empresa começou a funcionar prestando serviço para uma terceira empresa, que nós vamos querer saber como é que surge essa terceira empresa. É interessante isso, assim, tudo em prazos assim, mínimos possíveis, entendeu? Todos sem licitação. Eu não sei quais foram os artifícios que eles utilizaram, porque essas coisas, a concessão de serviço, ela sempre exige uma licitação. E acabou não acontecendo, e até por conta dessa confusão, ou dessas fraudes, isso não há dúvida alguma que isso é fraude. Isso gerou um processo que houve denúncia, gerou um processo, o processo está rolando, houve denúncia do Ministério Público, se não me engano. Então essa segunda parte nós vamos continuar no próximo vídeo, tá bom? Porque eu só quero saber aqui a questão de criação de licitação emergencial, isso aí é de competência da prefeitura proceder. Sim. Questão de documentação, vamos... de como fazer, o caminho que se pega, prazos. Porque eu, por exemplo, não trabalho em prefeitura, não trabalho em setor de licitação. Você vai falar sobre aquilo que é da competência de vocês, o seu envolvimento na constituição de empresa, no início dos trabalhos. Você vai falar nesse aspecto. A questão de licitação, de alguma possível fraude, possível não, é evidente que tem fraude, isso foi fraudulento. Então isso aí é responsabilidade da prefeitura. Se o prefeito, certamente ele vai explicar isso no processo, deve estar explicando no processo, o Ministério Público vai ter a sua manifestação, se já não teve, a Justiça vai ter que decidir sobre isso. E como é um assunto que é de interesse geral, como se trata de uma concessão de um serviço público de grande alcance social,
nós precisamos saber qual é a verdade, o que aconteceu aí. Mas vamos deixar esse complemento num segundo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo, que vai ser quase que imediato, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos.